Boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos hoje reunidos aqui. Apesar das dificuldades, a gente, enquanto seres humanos, gostamos de estar juntos, então é muito bom ter a oportunidade de estarmos mais uma vez, apesar de tudo. É uma noite especial porque a gente apresenta dois livros que eu acho que todo leitor que gosta de aventura, que gosta de uma boa literatura, que gosta de um bom romance vai gostar. Peregrinação Crioula e Origem e Ruína, de autoria do Paulo Branco Lima, que é um autor de Coimbra, jornalista, mestre, produtor cultural, membro do Centro de Literatura Portuguesa como colaborador, que já tem aí uma produção interessante na arte como um todo, na música, no teatro, na literatura. E ao nosso lado aqui temos o Antônio Ferreira, um cineasta dos bons, nascido em Coimbra, mas um coração um pouco brasileiro, né? E você, eu esqueci de dizer, um coração um pouco africano, né? E ali o Antônio, um coração um pouco brasileiro, com uma obra também muitíssimo interessante, que vale a pena conhecer, de filmes diferentes, mas muito ricos, com uma obra hoje que eu diria à altura dos grandes cineastas do mundo, e que hoje vai estar conosco aqui dividindo um pouco a sua leitura de mundo, mas também a sua relação cinema e literatura. Em relação a este evento, o que está aqui em causa são os meus dois romances, e o primeiro romance é o Origem e Ruína, foi um romance que foi publicado em 2013. Esse romance, estamos neste momento neste agora evento, ganha uma nova edição, que é neste momento, e é realmente graças a essa existência que estamos aqui, que é: o livro ganhou, desde 2013, desde a sua primeira edição, ganhou uma grande maturidade. E essa maturidade a mim dá-me um prazer imenso, e é uma maturidade que se concretiza numa segunda edição. Uma segunda edição que na altura eu nunca sonhei, nunca pensei que um primeiro livro que fosse reeditado uma segunda vez, mas aconteceu. E essa segunda reedição deveu-se realmente à colaboração com a editora Aquarela Brasileira, cujo representante é o Wagner Meriz, que está aqui connosco. E o livro, eu sempre tive a noção que o livro seria um livro que seria compreendido muito mais tarde do tempo em que fosse editado e que fosse partilhado com o público, porque o livro tem características características, eu não digo não comerciais, mas características que lhe dão uma posteridade que terão que ser eventualmente analisadas conforme o tempo para o livro ser descoberto. E esse tempo não é um tempo imediato. E que conta a história de... Conta a história de um aventureiro angolano que passa por Portugal e que vai ter a América do Sul, designadamente na Venezuela. Vamos ouvir então o Antônio agora. Ok, boa noite, obrigado pelo convite. Eu voltava um pouquinho atrás, que nós conhecemos já há bastante tempo. Enfim, com percursos apesar de tudo separados, mas alguns talvez que há uns 20 anos atrás andávamos a ver copos no SMU. Eu lembro-me do Lima, a tocar nas bandas punks de Coimbra, de Mestres Nojo, né? E mais ou menos essa era a imagem que eu tinha do Lima, do punk, de cabelo em pé, a tocar na Cave das Químicas, e que a gente encontrava-se no SMU e tomava copos, e era um bocadinho
foda-se o mundo e um certo anarquismo. E eu também, entretanto, depois andei bastantes anos fora e reencontramos recentemente e eu descobri que o Lima era escritor. E não só era escritor porque publicou um livro, mas sobretudo depois de ler o livro, de repente descubro um Lima com uma profundidade que eu não fazia sequer ideia que existia, que não cola nada com a imagem que eu tinha dele. E obviamente com grande surpresa, penso que isso é o que é o mais importante em qualquer obra. Publicar obviamente é importante, mas depois quando se lê a qualidade da escrita, a maneira como emociona, as imagens que me provocou enquanto leitor, enfim, deixou-me banzado, surpreso. Não porque eu não achasse que o Lima punk rocker pudesse escrever bem, mas porque a qualidade da escrita sugere-me alguém mais velho, mais vivido, mais sofrido, e se calhar o Lima tem isso tudo. O Lima escritor, aquele Lima que não é o punk rocker da Cave das Químicas, tem essa profundidade, esse sofrimento que vemos agora aqui na Origem e Ruína, que sabemos que é uma obra com um forte cunho autobiográfico. A espetacularidade da história depois faz-nos pensar, mas espera aí, será que isto é tudo autobiográfico? Até que ponto é que ele inventou aqui um bocado, dada, enfim, a espetacularidade de alguns acontecimentos da história, o lado quase de epopeia deste personagem que nasce em Angola, vem para Portugal, constitui família, parte para a Venezuela, não quero aqui dar spoiler, mas a família depois vai atrás desse homem que escreve cartas maravilhosas com a promessa de voltar, mas que depois nunca volta. Uma mãe que faz parte da primeira Academia de Mulheres Polícias portuguesa. Enfim, é uma história super emocionante. Surpreendeu-me. Por ser de alguém que eu conhecia desde há muito tempo, e dois, porque enfim, não é todos os dias que a gente se cruza com esta qualidade de escrita, e já agora, enquanto coimbricense também, dá um certo gozo ver os bairros de Coimbra descritos, a ação a passar-se, enfim, em lugares que a gente conhece como sendo Coimbra, como o Largo da Portagem, o Pinhal de Marrocos, o Alto de São João, e é aprazível ver, enfim, uma história com estas características de epopeia, com raízes aqui em Coimbra, e enfim, só tenho os parabéns a dar ao Lima. Obrigado. Passava a palavra, depois continuo, não sei. Bastante. É interessante porque quem tiver a oportunidade de ler os livros perceberá neles um grande apelo visual, né? uma narrativa que já dialoga com o cinema. Há muitas cenas muito claras ali para um realizador, penso eu, né? Deixa então só dizer uma coisa sobre o caráter fragmentado do livro, do Origem e Ruína, que no início é um bocado difícil a gente entrar, porque estamos sempre a saltar para a frente e para trás, e até memorizarmos os primeiros nomes e conseguir identificar, este é aquele personagem, este é aquele personagem, e essa dificuldade inicial acaba-se por tornar num fator que nos cativa, porque se naquelas primeiras, sei lá, naquele primeiro quarto ou quinto do livro a gente está ali um bocadinho a nadar, então espera aí, mas onde é que isto está a acontecer? Isto foi antes ou foi depois? Isto é aquele gajo. Mas isso depois, esse puzzle que se vai montando na nossa cabeça ao longo do livro, que a partir de relativamente cedo depois, ok, fica claro onde é que estamos, quem é quem, se é antes, se é depois, é uma coisa empolgante que nos prende à narrativa e que nos faz, enfim, eu até poderia considerar isto de alguma forma um thriller, no sentido que irá esta mulher conseguir recuperar o marido, irá ele cumprir a promessa de regresso a Portugal, irá ele cumprir a promessa que fez ao filho quando lhe oferece o Lego e que vai voltar para casa e ser o pai, enfim. É uma história super comovente, acho que nesse aspecto é uma história simples, de familiar, de pai, mãe e filho, mas com estes ingredientes talvez estéticos, narrativos, que o tornam mais
não diria refinado, mas mais erudito, de alguma forma, não sei. É interessante porque, ao mesmo tempo, eu também tive muitas reações de elementos do mundo erudito que realmente me disseram que a estrutura está muito bem imaginada a esse nível, não, que foi uma coisa a nível da criação, e digo já que foi uma coisa completamente instintiva, muito instintiva, foi saindo conforme a coisa foi saindo, é mesmo assim, mas uma coisa que me deu imenso gozo de toda esta evolução do Origem e Ruína ao longo destes 7 anos, muita gente que não está habituada a ler, e era aqui que eu queria chegar, e pessoas a quem o livro chegou devido à publicidade que é inerente a qualquer processo de divulgação literária, por mínimo que seja, pessoas que não estão habituadas a ler e que inclusivamente nunca tinham lido um livro na vida e começaram a ler o livro, ficaram baralhadas no início, mas esse baralhamento da própria narrativa ser feita aos segmentos, que é uma característica que cada vez começa a ser mais comum, e eu acho que é um espelho da pós-modernidade que neste momento nos liga a todos, que ficaram não só empolgadas, mas como é que eu ia dizer, cativadas por não perceber nada no início e começar a perceber qualquer coisa logo ali a partir da 10ª página, da 15ª página. Eu acho que isso tem a ver também com o fato de ser uma história, né? Eu acho que familiar, ou que agrega portugueses, africanos e estrangeiros em volta dela. E isso é muito interessante porque a partir do momento que todo mundo tem uma história para contar, é importante que essas histórias venham né, sejam publicadas, que venham à luz do dia, e interessante também é o casamento delas com o cinema, porque aí você vai trazendo a população, você vai trazendo o público para dentro das narrativas, para dentro da arte, das linguagens artísticas. Isso provoca identificação, isso fortalece a indústria cultural em todas as suas áreas e ajuda a projetar um país. E a história dos Estados Unidos com o cinema não é nada além disso, né? É um investimento para se contar a história daquele lugar, mas projetar os valores daquele lugar para o mundo. E deu muito certo, né? Pegando nesse gancho, eu vou perguntar para você o seguinte: e qual a importância da literatura no seu cinema? Enfim, alguma, na medida em que de 3 longas-metragens, 2 são adaptações de obras pré-existentes, como é o caso do Embargo, de uma obra do Saramago e do Pedro Inês, que é um mito baseado na realidade, mas que, no caso do filme em particular, é uma adaptação da abordagem do mito da Rosa Lobato de Faria, a Trança de Inês, que, enfim, no caso particular do Pedro Inês, o que me atraiu, e do livro A Trança de Inês, o que me atraiu foi exatamente, sendo eu de Coimbra, ainda mais sendo vizinho da Quinta das Lágrimas, que cresci ali ao lado, e até ia brincar ainda miúdo, ia para o meio da mata lá da Quinta das Lágrimas, partir silvas e subir a árvores e não sei o quê. Portanto, cresci com essa história do Pedro Inês, que até já, entretanto, se tinha tornado relativamente banal para mim, para não dizer quase desinteressante. E de repente no livro da Rosa ela tem uma abordagem completamente diferente, ao recriar a história ao longo de 3 épocas completamente distintas, passado, presente e supostamente um futuro. Enfim, não que eu leio bastante, por acaso sou mais leitor de ensaio do que propriamente romance. Não faço questão de adaptar obras literárias ao cinema, mas aconteceu-me nestas 2 situações deparar-me com 2 obras, no caso do Embargo, que é a partir de um conto que está num livro que é o Objeto Quase, do José Saramago. É um contozinho de 10 páginas, portanto nós a partir de 10 páginas fazemos uma longa-metragem, como deves imaginar, extrapolámos bastante. Ou no caso da Trança de Inês, enfim, de repente a gente está sempre à procura de histórias, né? Penso que a cabeça de quem cria nunca para,
E nós estamos sempre a olhar para o mundo e para a realidade e com o filtro do nosso meio de comunicação. E pronto, aconteceu, foram 2 obras que assim meio que fizeram um clique e pá, isto dava um bom filme. Apesar de que Coimbra, com toda a sua atmosfera artística e literária, está muito presente também nas outras obras que você dirige. Sim. E também no portfólio da sua produtora, que tem muitas obras. Basicamente, né? Faz os filmes em Coimbra, sempre que pode, às vezes não dá, mas... E sim, tem muito de um lirismo, um liricismo, né? Um aspecto todo o histórico literário de Coimbra por trás ali, né? Sim, e eu até diria, os filmes que são um bocadinho a dar para a comédia têm a ver com um certo humor negro de Coimbra, um lado punk de Coimbra, que eu acho que é muito particular daqui, um certo vontade para criar o caos. Boa. E aí, Paulo Branco Lima, para você instigar aquele leitor mais distraído, como você podia nos apresentar Peregrinação Crioula? É uma obra que é muito diferente do Origem e Ruína. O que está pressuposto dentro da Peregrinação Crioula, basicamente, é uma readaptação de um mito antigo. E, neste caso, de um mito da navegação portuguesa, que é um mito da obra Peregrinação do Fernão Mendes Pinto. A própria obra do Fernão Mendes Pinto, a Peregrinação, não é uma obra convencional já para os padrões do século XVI e até do século XVII, quando depois a obra foi publicada, porque o Fernão Mendes Pinto, na altura, aproveita toda a estética que existia de narração da literatura de viagens para fazer uma crítica ao processo do imperialismo português. E neste caso, quem diz do imperialismo do século XIV, XV, XVI português, fala do pós-colonialismo dos nossos dias. Porque a nossa realidade é que Portugal teve como colónias alguns territórios orientais, especialmente africanos. Esses territórios, obviamente, que chegaram a um momento e a um ponto da independência óbvia que teria que existir, e todo esse processo é um processo que não foi um processo apaziguador, que não foi um processo fácil, que foi um processo que inclusivamente envolveu uma guerra colonial, como todos nós sabemos, e tudo isso, há 500 anos atrás, já estava espelhado na obra do Fernão Mendes Pinto, porque ele aproveita todos os relatos que ele faz em nome próprio para criticar a expansão portuguesa, não é? E isso, na altura, como foi... embora tivesse sido censurado pela religião portuguesa e pelas várias entidades religiosas portuguesas que tiveram que censurar o livro e que admitir algumas partes do livro para o livro ser publicado, o livro mesmo assim passou imensa informação de contracultura e de crítica ao imperialismo português, que veio muitos mais séculos passados a resultar no processo de descolonização. Tá, mas onde o seu livro toca nessa história toda aí, que você já fez esse grande preâmbulo? O que toca é que é um narrador, em comparação com o narrador da Peregrinação, é um narrador que é um marinheiro português que passa um processo de desencanto completo. Portanto, é um grumete, é um miúdo que acha que ser marinheiro e que ser voluntário para a Marinha e que estar no navio Escola Sagres, e eu posso dizer isto abertamente, porque dentro do livro eu nunca admito que o narrativo paralelo aos nossos dias e contemporâneo é o navio Escola Sagres, mas é óbvio que é, até porque eu próprio fui grumete
desse próprio navio, não é? E é aí que está a analogia e é aí que está a comparação. Esse marinheiro, hoje em dia, neste caso, o narrador, que se chama Guilherme Teixeira, que é o narrador da peregrinação crioula, ele primeiro tem um processo de querer reviver o tempo do heroísmo antigo, consegue, fica super emocionado de poder conseguir concretizar um sonho de juventude, ser um marinheiro num único navio do século XX, pode fazer comparação com o tempo das descobertas. Portanto, para ele pensa, eu vou reviver aquilo que o Vasco da Gama reviveu, ou Pedro Alves Cabral, ou todos os marinheiros marinheiros, neste caso capitães, que se seguem nesta linha. E ele, mal chega ao navio, começa-se a perceber que as coisas não são assim e que, inclusivamente, as coisas, além de não ser assim, é tudo uma falsidade. É tudo ser um marinheiro português num navio que vai à descoberta das Áfricas é uma tanga. É uma mentira. É nada daquele passado do heroísmo que nós identificamos e que nos é inculcado na escola e que nos é ensinado como glorificação do passado português. Nada disso se passa na realidade, porque na realidade o que se passa, mesmo dentro do próprio navio da Marinha Portuguesa, que hoje em dia representa esse passado, é tudo uma questão de negócio e é tudo uma questão de assunção da personalidade mais forte em relação à personalidade mais fraca. É tudo, além de ser uma mentira, a questão como é uma questão mais do que óbvia, hoje em dia isso está mais do que óbvio, dos territórios africanos serem territórios portugueses. Não é só isso, é os próprios marinheiros portugueses são uma perpetuação do mais forte em relação ao mais fraco. Sim. E isso tudo se reflete até ao mais pequeno pormenor, e tudo isso é um reflexo do capitalismo que nos rege hoje em dia, que é os mais fortes safam-se e os mais fracos são mortos. Mas por trás disso temos uma história de aventura. Sim. Uma história de aventura em alto mar. Nunca esqueci esse pormenor. E esses grumetes, esses marinheiros se divertem bastante durante a viagem, nas paragens, nos portos. Ou seja, independente da leitura ideológica, independente das críticas que possamos fazer ao que esses marinheiros representam, a história desse marinheiro é super divertida, é aventuresca. Ele enfrenta monstros, ele enfrenta desafios, ele encontra tesouros, não é mesmo? Sim, há também a própria questão da miscigenação. Sim, ele encontra africanos, pessoas incríveis, maravilhosas, desfruta de bons momentos na companhia desses africanos. E é por causa disso que o leitor, apesar de começar a perceber que afinal o mundo português de dominação, neste caso de dominação africana, é um mundo falso, é um mundo que não tem sentido, apesar disso há sempre a componente de aventura e que o liga sempre a um mundo de eu estou-me a desiludir com isto, mas ao mesmo tempo eu estou num universo que é igual ao universo de um Robinson Crusoe. Sim. É igual ao universo. Vale a viagem. Sim, né? vale a viagem vale a descoberta. É uma grande, né? Para todos, muitos ao longo dos anos, a viagem é um momento que muitos almejam, né? Para suas vidas, porque é sempre transformador, há muitas descobertas, né? É sempre o mundo do William Dafoe, é o mundo da Ilha do Tesouro, do Stevenson. E a narrativa segue todos esses parâmetros e é aí que eu quero chegar, e é aí que depois, porque dentro do livro há uma questão de metalinguagem. Porquê? Porque o narrador está sempre a ler a peregrinação do Fernão Mendes Pinto. Ele, ao mesmo tempo que está a viver tudo o que está a viver, ele está a ler o livro do Fernão Mendes Pinto e diz: eu agora estou a ler estas páginas.
do Fernão Mendes Pinto que aconteceram há 500 anos. Mas estava a acontecer isto. E será que isto é muito parecido com... Será que isto é parecido com o que aconteceu há 500 anos? Porque ele vai sempre lendo o livro de há 500 anos atrás e começa a comparar as personagens de antigamente aos colegas dele de navio. Sim. E começa a perguntar... Ele começa a perguntar não só se aquilo que aconteceu há 500 anos atrás está a acontecer agora outra vez, mas ele está a perguntar o que ele pergunta mesmo, que é um processo de metaficção, porque o próprio narrador está sempre a mostrar como é que o livro, aquilo é um diário, e como é que o livro é escrito. Ele pergunta, será, isto é que eu acho que é a questão fundamental, será que há 500 anos atrás o Fernão Mendes Pinto, que é isso que ele é acusado, por isso é que se diz que não era o Fernão Mendes Pinto, mas o Fernão Mendes Minto, porque toda a gente diz que aquele livro não é a realidade, não é? Aquele livro na altura foi um best-seller, começou a mostrar o livro é o livro de viagem mais vendido da literatura portuguesa de todos os tempos. De todos os tempos, e na altura falar do Fernão Mendes Pinto. O seu ainda chega lá. Sim, sucessor, né? A opinião de editor. Mas falar nos anos 1600 do livro Peregrinação era, e isto eu não estou a exagerar, é a mesma coisa que falar agora do Dan Brown e de toda a questão com a religião e com o Vaticano e do Código da Vinci, era exatamente a mesma coisa. Apesar do Fernão Mendes Pinto já ter morrido há 31 anos, quando o livro foi editado, o livro foi um mega sucesso, porque toda a gente queria saber o que é que era a China, porque na altura as pessoas só conheciam, mesmo os intelectuais e mesmo os cientistas, só conheciam o mundo ocidental. Para eles a China era um outro mundo que até pensavam que era inventado. Que a única referência que havia era de Marco Polo, e inclusive a Peregrinação ultrapassou o livro de Marco Polo a nível de vendas e de conhecimento científico. Claro que o livro de Marco Polo também ficou para a história, mas na altura o livro A Peregrinação do Fernão Mendes Pinto foi muito mais consultado do que o livro de Marco Polo. As pessoas dizem Fernão Mendes Minto, porque toda a gente já descobriu, e a nível factual há muitas coisas ali que não são verdade. Por exemplo, dentro da Peregrinação, uma das passagens mais famosas é a descrição que ele faz da montagem toda da muralha do início da montagem da muralha da China, que demorou imensos anos, e que já se provou factualmente que o Fernão Mendes Pinto não esteve lá. Ele ouviu falar, enquanto esteve nas suas deambulações pelo Oriente na altura, no século XV e século XVI, teve relatos diretos de pessoas que estiveram lá. Então ele incorporou no livro como se fosse ele próprio. Mas isto é uma atitude super moderna, porque isto é uma projeção narrativa de eu vou adaptar isto como se eu próprio tivesse vivido e vou contar numa obra para que todos possam ler isto de uma forma muito mais sei lá, que faça lógica narrativamente. Era mais romancista do que cronista. Ele era muito, e é isso que ainda hoje em dia, é exatamente isso, é isso que ainda hoje em dia, isso consiste, ainda existe esse preconceito, ele era um historiador. Não, ele não era um historiador, ele era um romancista. Se o Fernão Mendes Pinto não chegou à China, o grumete Guilherme e o autor chegou a Cabo Verde. Isso é muito interessante. Vou perguntar ao Antônio Ferreira, você, enquanto português, com tanta história de mar por trás, já pensou em fazer um filme passado-se no mar ou com personagens a viver aventuras? É assim, eu enquanto português que cresceu com essa ideia ufanista do Portugal glorioso, dos descobrimentos, da bravura de se fazerem aos mares, dos astrolábios, dos navegadores, etc. Obviamente com a minha experiência de ter morado bastantes anos no Brasil, que obviamente a interpretação do brasileiro não é essa, sobre o processo de colonização, como é de compreender, é um assunto que me interessa imenso, até porque, enfim, sou pai, tenho uma filha de 13 anos que foi para o Brasil mais ou menos com 5 anos, portanto ela teve uma boa dose de escolaridade no Brasil, e eu lembro-me de um dia ela chegar-me a casa, com 7 anos de idade, ela devia estar, sei lá, no 5º ano, uma coisa assim, não, mais, foi mais tarde, ela perguntar-me, é verdade que os portugueses matavam índios?
E eu, pronto, claro, tive que dizer que sim, que era verdade. Ela que tem uma identidade, apesar de tudo, portuguesa, diz que nasceu em Coimbra, ainda hoje, mesmo que o seu sotaque brasileiro, continua a dizer que nasceu em Coimbra, que é portuguesa, etc. Aquilo foi um choque para ela, e isso é absolutamente revelador de como da questão narrativa sobre tudo isto, do que foi as expedições portuguesas, a colonização, que obviamente nós em Portugal temos uma visão completamente enviesada, enfim, ufanista, de glorificação de todo esse processo, e que obviamente devia-se separar o lado heroico, que houve um lado heroico, dos portugueses fazerem ao mar e não saber para onde é que iam, e se havia alguma coisa do outro lado, se a terra seria plana, se iriam cair no precipício. Outra coisa é, obviamente, o processo de colonização, que não é nada mais do que um processo de exploração, de matança, de escravatura, que é contado, acho que hoje em dia, apesar de tudo, fala-se um pouquinho mais disso, mas que obviamente não tem o teor, não se fala na realidade da brutalidade do que foi o processo colonizador. Sei lá, na escola portuguesa continua a não se ver a imagem do escravo acorrentado a trabalhar nos campos. E ainda hoje nos Correios de Portugal vende-se o kitzinho para montar as caravelas em papel, tudo uma coisa muito ufana, bonita, corajosa, pá, e obviamente quando tu estás do outro lado, por exemplo no meu caso, pronto, vivi bastantes anos no Brasil, a história é essa, de repente chegaram aí uns gajos, pá, que tomaram conta desta porcaria, começaram a escravizar índios, começaram a trazer escravos e tomaram conta do lugar, pronto, e para basicamente extrair recursos, aquela coisa que a gente ouve muito do Brasil, devolvam o nosso ouro. É isso, tipo esse ouro que a gente vê hoje nas igrejas é o ouro extraído das colónias, ponto final, não há cá que ter visões glorificadoras da história, é disso que se trata. Mas os outros também fizeram, sim, também fizeram, mas vamos chamar as coisas pelo nome, ninguém fala sobre as invasões francesas como os descobrimentos franceses, não é? Quer dizer, os franceses invadiram a Península Ibérica, ponto, quer dizer, não há grande discussão sobre isso. Aliás, eu tenho um projeto que estou a marinar há vários anos, já tenho alguns esboços, que se chama Descoberta da Europa, que é basicamente essa ideia de um dia um grupo de indígenas chegou de barco à Europa e achou que descobriu a Europa. Ou seja, precisamos... e vão tomar conta, obviamente, né? Sim. Está aí mais do que nunca a importância do papel dos escritores, dos cineastas, dos historiadores, para tentar contrapontos para a história, de forma que possamos vê-la com mais riqueza, ou com mais diversidade, ou com respeito ou então aos a sua complexidade, de vista, né? Não, e devo dizer que, sei lá, eu lembro-me... uma vez, pá, a minha miúda, ela estava ainda na escola primária, devia ser quarta classe ou assim, e a gente foi lá ver, havia aquelas visitas à escola, os trabalhos dos alunos, não sei o quê, e havia esses trabalhos ilustrados deles lá, os caravelas portuguesas e os portugueses a matarem índios e não sei o quê, tipo com os desenhos de forma absolutamente infantil. E eu fotografei aquilo e coloquei no Facebook. E eu lembro perfeitamente, amigos meus, de esquerda, progressistas, era uma coisa que os chocava, meu. Tipo, isso não é bem assim. Estamos a ver a coisa de uma versão muito simplificada da história. Também se pode achar que é muito simplificado falar sobre o lado glorioso das descobertas, ou das navegações, já nem vamos usar a palavra descobertas. E é um assunto que eu acho que ainda vai demorar umas gerações a sarar. E que só será sarado quando se falar das coisas realmente como elas foram, sem floreado. E falar como elas foram. Pronto. Na altura era assim. As pessoas matavam-se, chegavam a um território, conquistavam, os reis, sei lá, eu fiz questão no caso do PDNês de ser um filme brutal, com sangue, com carne a rasgar, com corações assim do peito, para o pessoal, a história de amor de PDNês. Mas os gajos matavam-se brutalmente, meu. O Dom Pedro matou não sei quantos primos. Vamos falar das coisas como elas eram. A história de amor continua a ser bonita, mas também tinha isto. Que é um dos pontos que eu achei em comum. O livro também tem esse processo de desilusão, exatamente. Ele parte com a visão ufanista e vai descobrindo aos poucos. Exatamente, que a peregrinação é a peregrinação, que é uma história antiga, que é pegar no mito antigo e agora metê-lo em termos contemporâneos e metê-lo dentro da perspectiva que devemos ter, muito mais crítica. E achamos nós mais realística, mas pelo menos penso que já não temos aquela visão romanesca de que somos os heróis e que somos os maiores, não é? Pelo menos isto, mesmo em relação eu acho que em relação ao mito das descobertas,
marítimas, até é mais fácil e é mais óbvio fazer esta desconstrução. Mas em relação ao mito de Pedro e Inês, não é tão fácil, porque é um mito que ainda está muito mais enraizado e que não se consegue realmente vislumbrar, não quero dizer o que é que está errado dentro daquilo, mas o que é que pode ser uma interpretação contemporânea desse mito. E nisso realmente tenho que elogiar e tenho que dizer também que dentro da tua carreira cinematográfica foi a tua obra que mais me tocou e que acho que realmente deste um passo além na tua obra. Obrigado. Pá, enquanto a gente tiver um hino que começa com Heróis do Mar, pá, complicado, vai ser complicado mudar mentalidades. O Peregrinação também tem um outro aspecto dele que eu acho que chama a atenção também, é que o narrador, ele durante o seu percurso, né, da viagem até Cabo Verde, né, ele vai se descobrindo. Sim, ele próprio é uma pessoa, ele próprio no início está completamente iludido e vai se transformando, e isso é um processo que vai ficando evidente para o leitor, vai se transformando numa pessoa completamente diferente. Ele próprio ele no início tem umas certas ideias e acaba o livro com ideias completamente diferentes, inclusive subversivas. Ele introduz um certo elemento de subversão dentro da sua própria narração, porque eu pensava que as coisas eram assim, mas já não são, porque toda a gente me enganou e eu agora também quero mostrar que eu próprio sou capaz de enganar os outros. É mesmo... Mas não só isso. Há uma certa crueldade. Sim, mas ele chega a essa conclusão através de confronto com a realidade africana, neste caso Cabo Verde, a vivência das pessoas. Onde ele tem mais, porque ele identifica-se mais com as pessoas que conhece de outro continente, neste caso cabo-verdianas. Mas onde ele tem o maior choque é com os colegas. Os próprios colegas portugueses, que ele pensava que eram umas pessoas no início, no fim do livro já são outras pessoas completamente diferentes para ele, e ele vê que ele sempre foi manipulado desde o início e que esses próprios colegas marinheiros dele, os próprios marinheiros do navio, nunca foram verdadeiros para ele na verdadeira acessão da palavra, e que sempre o tiveram a manipular e a enganar, e que ele próprio tem que, ou ele é mais perto do que os outros, ele tem que abrir os olhos, ou ele é mais perto do que os outros, ou ele vai estar sempre a ser explorado e enganado pelos próprios colegas. A revolta dele é contra os próprios colegas. E na tua opinião, o que é que enfim, que acho que está personificado, está espelhado no personagem do livro, o que é que para ti, enquanto nós portugueses, qual é a mentira que nos é contada, que nos faz ter uma visão distorcida sobre este período da história e sobre a relação de Portugal com as ex-colónias e a relação esta questão do uso ao tropicalismo, do tropicalismo suave, que é uma história que ainda nos continua a ser vendida de alguma forma, né? O português sempre se miscigenou com toda a gente, sempre integrou o negro, não sei o quê, e a gente, quando tem essas vivências de proximidade, depois percebe, não é bem assim. Na tua opinião, qual é o desfazamento narrativo? Mas tem que ser uma resposta breve, porque a gente já tem que ir terminando, né? Acho que seja breve. Acho que, acima de tudo, é uma história de violência. Essa história até pode ter um final semelhante àquilo à história que nos querem contar, porque realmente houve um contacto de culturas que teria que ser feito e que teve que ser miscigenado, mas foi feito através de um processo de violência completamente inaceitável. Isso aí a gente sabe que tinha pelo menos 2 ou 3 forças impulsionando todo esse projeto aí, né? O capitalismo, ou o que era antes as disso, origens do capitalismo, junto com o colonialismo e o patriarcado, né? Que dava aos homens o direito de se achar superiores a todos os outros seres de todos os outros gêneros. Então, essa violência é baseada, eu acho, principalmente nesses 3 pilares, né? Mas, enfim, eu acho que é muito importante dizer também que são livros com muita emoção, com muito amor. E que tem sempre a questão de atrair o leitor. Nunca há aqui a questão de entrar dentro da questão académica e estar a dissecar o sexo dos anjos, digamos assim. Porque vocês já perceberam o que é que nós estamos a dizer, que é
não queremos dizer que ninguém tem culpa, mas estamos a dizer que são condicionantes históricas, e dentro dessas condicionantes históricas nós estamos a falar de literatura, e dentro desta literatura eu quis sempre nunca esquecer a questão de captar o leitor e de integrar o leitor dentro de uma narrativa que seja frutuosa e que seja em que o leitor fique no final fique contente porque acha que há não só um princípio, meio e fim, mas que há uma redondeza que o atrai e que o leva para um outro patamar. E que no caso do Peregrinação nos leva até o belo Cabo, né, Verde, que vamos ainda lançar o livro lá ainda. Sim. Né? Naquelas praias lindas onde você já esteve, o seu personagem já esteve, mas eu não estive. Eu quero, né? Eu quero estar lá. Pois vamos terminar com Orfeu. Mas antes a gente tem que agradecer, né, a FENAC por nos ter recebido. Muito obrigado por todo o carinho, todo o apoio. Ao Antônio Ferreira, obrigado, pela companhia brilhante, maravilhosa, inspiradora, por nos dar alento e pensar que esses livros podem, em alguns anos, estar nas telas, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso também, enquanto política entre artistas, política entre povo e política cultural, né? No sentido de levar as nossas histórias, são histórias interessantes que o mundo gostará de conhecer e que certamente ficarão muito belas nas telas, porque tem todos os elementos para grandes filmes, né? Palavras finais suas de agradecimento, por favor. Agradeço ao António Ferreira, agradeço ao Wagner, agradeço à FNAC, a toda a equipa e, acima de tudo, agradeço também esta participação diferente e complementar do Hélder Grau Santos, que dá realmente um outro elan a todo este evento. Com vocês, a última obra musical, para terminar, Orfeu 4. 22 de fevereiro. Zarpamos do porto da praia às 11 da manhã. Está um dia limpo, de vento suave. As 200 de tripulantes da São Gabriel participam na manobra de desatracação, executada na maior das perfeições. No interior do paiol da amarra, Conguito e eu enrolamos as grossas espias de proa nos sarilhos, umas das nossas tarefas em comum. A barca orça para noroeste. Afastamo-nos agora das ilhas de Sotavento do arquipélago, dirigindo-nos para as de Barlavento, cuja cidade principal é o Mindelo, em São Vicente. Quarto, capital do tempo, pintas Orfeu 4, quadro, momento e sentes tão perto, valor da tua ânsia quase encoberto, pus quadros por ânsia tão centro, tão certo de ti, a vibrar a dor, quase instrumento do exemplo. Quase um país exterior. Aí do teu quarto, capital do mundo, pintas Orfeu 4, quadro profundo e sentes tão longe, calor da tua ânsia, quase como um monge, insinuando a distância tão dentro de ti, a brilhar cor, quase outro espelho para sempre, quase uma voz ulterior. Vou brindar-te com água, e o instinto é loucura de um prisma que só crê menor, humilhar-te com trégua. E o instinto é loucura de um prisma que
apaixonado, e quem se afastou de ti foi o meu ser. Apaixonado, e quem fui eu não sou, será meu avatar.